Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos a ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por dar essa oportunidade de estar aqui, Deus, falar com os seus irmãos. Também te agradeço pela oportunidade de cada um estar aqui, Deus, para receber um pouco mais de Ti, Deus. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala com cada um nessa hora, Deus, que não venha ser eu a falar, Deus, que eu venha diminuir nessa hora e que Tu venha crescer através da minha vida, Deus, e que Tu venha falar nessa noite, Deus, e tratar com cada um aquilo que Tu queres tratar, Deus. Oh Senhor, eis-me aqui, Pai querido, nas Tuas mãos eu me entrego, Pai. Me usa, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podemos assentar-nos. Nessa noite eu quero falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos uma mensagem sobre entrega. O título que eu coloquei é Até as Últimas Consequências. E nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre entrega. Uma entrega a Deus. Mas não uma entrega que talvez nós tenhamos feito, uma entrega que tem sido feita nos últimos dias, uma entrega da boca para fora, uma entrega apenas de nome ou apenas de aparência. Nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre uma entrega total, uma entrega completa a Deus, uma entrega sem reservas, sem limites, sem nenhum empecilho. Entregar a Deus de uma maneira que nada possa ser maior do que Ele em nossas vidas, que nada possa nos limitar, que nada possa nos parar. Orando e falando com Deus, Deus tocou muito no meu coração sobre o nosso plano B, e Ele falou muito comigo sobre um plano B que nós às vezes temos. Nós nos entregamos, e quando começa a dificuldade, quando começa o problema, nós logo pulamos fora, nós logo saímos do caminho de Deus e corremos para o plano B, aquele plano que nós temos passado desde o começo. Nós dizemos, entregamos para Deus, mas temos um plano B guardado, para se tudo der errado, nós vamos para lá e não confiamos em Deus, não confiamos que tudo vai dar certo. Gostaria de convidar os irmãos a refletir, se nessa noite, responda para si mesmo com muita sinceridade, muita sinceridade, para que você não venha se enganar e tentar enganar Deus. Se Deus nessa noite te convidasse a entregar tudo aquilo que você tem, tudo, financeiramente, todos os recursos, todo o seu dinheiro, até o último centavo, casa, carro, todas as posses, todos os seus bens, você estaria disposto a confiar a sua vida de tal maneira de entregar tudo a Deus, sem guardar nenhuma reserva, nenhum plano B, por caso de Deus falhar? Às vezes nós temos feito isso, nós falamos, Senhor, eu entrego, Tu pediu, eu entrego, eu só guardei uma reserva, é um plano B. Se Tu falhar, Senhor, eu tenho um plano B. Mas não, nós não podemos ficar guardando o plano B e desacreditando em Deus, porque isso só nos afasta dele. E uma das coisas que eu gostaria de falar com os irmãos sobre a entrega é a entrega do nosso tempo. Nos dias de hoje o tempo é preciosíssimo. Nós consideramos o nosso tempo como ouro. Nós tentamos fazer o máximo para ter tempo. E nós temos tempo. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para ver televisão, para jogar videogame, para mexer no computador, na internet, para falar no WhatsApp, para se relacionar com as pessoas, para encontrar as pessoas, para comer, nós temos tempo. Mas nós não temos tempo para a pessoa mais importante desse mundo. Nós não temos dando tempo para Deus. Nós não temos tempo para aquele que nos criou, nos formou e nos guardou até hoje. Para aquele que, como Romanos 5 diz, aquele que morreu por nós, e sendo nós ainda inimigos dele, ele morreu por nós.
nós não temos tempo para Ele. Nós não damos tempo para Deus. Nós negligenciamos tempo a Deus. E se nós fizéssemos, eu não vou fazer, se nós fizéssemos um cálculo rápido do quanto tempo nós damos para Deus, nós veríamos que nós não damos tempo para Deus. Nós não passamos tempo com Deus. E eu quero falar para os irmãos um exemplo de dar tempo a Deus, de um homem muito abençoado, que revolucionou em partes do mundo, um homem que inspirou o nome da nossa denominação, John Wesley. Estudando sobre a vida de John Wesley, amados, eu consegui ver, através de relatos e fatos históricos, a presença que o Espírito Santo tinha na vida de John Wesley. Era um negócio totalmente diferente. John Wesley era cheio dessa presença de uma maneira que poucos na história foram. O Espírito Santo realmente caminhava com John Wesley. Ele tinha intimidade. E talvez isso tenha sido um grande problema para nós, a intimidade com Deus. As pessoas hoje não conseguem ver um cristão, a menos que seja através de roupa. Às vezes quando as pessoas falam que se veste como cristão, não, mas eu estou falando do coração, da fala, do andar, do jeito. Muitas vezes as pessoas não veem em nós o Cristo, porque nós não temos intimidade com esse Deus. E por que não temos intimidade com Ele? Porque nós não passamos tempo com Ele. E as pessoas viam a vida de John Wesley com uma intimidade totalmente diferente, ao ponto do seu amigo George Whitefield, junto com John Wesley e Charles Wesley, eles revolucionaram, foram os grandes precursores do metodismo. E certo momento de sua vida, George Whitefield seguiu uma teologia diferente da teologia de John Wesley. George Whitefield seguiu a teologia do calvinismo. Como nós sabemos, nós seguimos o luteranismo, nós somos luteranos, nós seguimos a teologia, as ideias de Lutero, que nós não somos predestinados a ser castigados ao castigo eterno, se nós temos um pré-destino. Se Deus traçou um destino para nós, esse destino é a salvação, para todos nós, sem limites. Nós é que com as nossas escolhas, os nossos dias, traçamos destinos diferentes, caminhamos para destinos diferentes, mas o destino traçado por Deus para todos foi a salvação. E era isso que o Wesley acreditava. Whitefield, a partir desse momento, começou a seguir o predestinismo, de que você é predestinado para ser salvo e eu sou predestinado para não ser salvo. O Daniel é predestinado para ser salvo, mas o Max foi predestinado para perdição eterna. E eles, mesmo com essa diferença de ideias, a ideia do calvinismo e a ideia luterana, eles continuaram sendo amigos. E certa vez, George foi interrogado, perguntado se ele acreditava que ele encontraria, se ele veria John Wesley no céu. E Whitefield foi muito contundente a responder da seguinte maneira: eu temo que não. Eu temo que eu não verei John Wesley no céu, porque ele estará tão próximo do trono de Deus, mas tão perto do trono de Deus, e eu tão longe, que eu não vou conseguir estar com ele. Whitefield via uma presença do Espírito que levaria John Wesley para tão perto de Deus. Ele já sabia que Wesley nessa terra estava tão perto de Deus, e nós estamos tão longe. Por que nós estamos longe? Pela falta de intimidade, pela falta de buscar a Deus. Wesley buscava 5 horas por dia, todos os dias do seu dia. Ele passava orando, falando, e lendo e cantando. Ele tirava 5 horas só para Deus. E nós, se nós fôssemos refletir agora, quanto tempo diário nós temos tirado para esse Deus? Será que ao menos 30 minutos do nosso dia? Ao menos 30 minutos será que nós temos passado na presença de Deus? E Wesley passar 5 horas. E 5 horas não é contando com os horários de culto, não. O Wesley teve uma média de pregação a partir da sua conversão, a partir do momento que ele seguiu esse caminho, de aproximadamente 830 vezes por ano. 830 vezes são quase 3 vezes ao dia. E essas 5 horas não são contando o tempo que ele estava pregando ou cultuando. Era um culto particular dele que durava 5 horas. E ele não comia, não bebia, não conversava com outras pessoas, não fazia nada naquelas 5 horas a não ser ficar em comunhão com Deus, estar em comunhão com Deus.
E às vezes nós vamos contar o tempo que nós passamos com Deus com as 2 horas de hoje, as 2 horas de terça, de domingo. Não, é um tempo seu e Deus, na sua casa, no seu quarto, ou no seu trabalho, no campo, no momento que você possa chegar para Deus. No nosso mundo hoje, as pessoas estão com muitos problemas psicológicos por causa disso, porque não tiram um tempo para conversar com Deus. Não chega em casa de noite e vai contar para Deus como é que foi o seu dia. Deus está esperando, Deus quer saber como é que foi o seu dia. Chega para Ele e conta. Às vezes a gente fica magoado porque a nossa esposa, o nosso marido, o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos não querem ouvir, não querem saber como é que foi o nosso dia. Mas tem uma pessoa, a pessoa mais importante desse mundo, que é a pessoa do Espírito Santo, querendo ouvir sobre o nosso dia. E nós não queremos contar. Nós não queremos parar 30 minutos e falar: Senhor, eu acordei e eu falei com o meu esposo e eu levantei e eu escovei o dente. Não queremos falar nem isso. Não queremos nem contar para Deus o que nós fizemos e o que não fizemos, o que gostaríamos de ter feito, o que gostaríamos de não ter feito. Não gastamos esse tempo com Deus. E aí vamos perdendo intimidade, vamos perdendo proximidade. E aí começamos a ser diferentes. Por isso que as pessoas lá fora não veem em nós esse Deus. Porque quando nós passamos tempo com alguém, nós começamos a nos parecer com essas pessoas. E quando nós passamos tempo com Deus, nós ficamos igual a Ele. Nós falamos igual a Ele, nós pensamos igual a Ele. E às vezes isso tem nos afastado muito de Deus, essa falta de tempo para Deus. Uma outra questão muito importante que eu gostaria de falar é o dinheiro. Talvez o dinheiro seja a coisa mais difícil de se falar na igreja hoje, porque as pessoas não querem dar o seu dinheiro para Deus. Não estou falando de oferta, eu estou falando de dar o seu dinheiro para Deus de qual seja a maneira que Deus quiser. Nós negligenciamos a Deus. É como se o nosso coração fosse uma casa e nós chamássemos e falássemos: Deus, entra nessa casa, a casa é sua, fica à vontade na casa, anda onde andar, mas aqui, Senhor, tem um quarto, está fechado, não entra, Senhor, aqui não, Senhor, aqui o Senhor não toca. E às vezes essa é a nossa finança. Nós falamos: Senhor, não toca aqui não, Senhor, aqui não. E isso nos afasta muito de Deus, isso nos deixa longe de Deus, e isso limita a nossa entrega para Deus. É uma entrega parcial. Eu me entrego, Senhor, eu me entrego para o Senhor dar uma casa, um carro, eu me entrego para o Senhor abençoar a minha família, mas eu não entrego a minha finança. Se o Senhor quiser a minha finança, eu não entrego. Por favor, não peça, eu não vou dar. E nós vemos um exemplo em Atos dos Apóstolos, o exemplo de Ananias e Safira. Eu não iria contextualizar, mas Deus me tocou muito durante o nosso louvor, e eu vou contextualizar um pouquinho do que aconteceu na época de Ananias e Safira. Lá em Atos, nesse momento, após o Pentecoste, ou até durante o Pentecoste, Atos 4, no finalzinho, diz que a igreja, os irmãos se sustentavam, um mantinha ao outro. E como foi isso? Os irmãos que tinham posse, eles vendiam as suas posses para compartilhar com os outros irmãos. Eram alguns teólogos, eles estavam no comunismo santo, comunismo de Jesus. Seria o único comunismo que funcionou, porque o comunismo político não funciona, porque o homem é ganancioso e quer todo o dinheiro, mas a motivação era Deus. A motivação era o que Deus pedia. Então esse comunismo funcionou. As pessoas realmente vendiam suas posses para compartilhar e alimentar os outros e manter os outros. E por que era tão necessário ser mantido? Porque a igreja em Atos tinha aproximadamente 120 membros. Depois do Pentecoste, da segunda pregação de Pedro, subiu para 5.000, e a maioria dessas pessoas que eram novos convertidos, novos congregados, eles vinham de outras terras, de outras cidades, e eles não tinham como se manter ali. Então o dinheiro dos irmãos que podiam abençoar, abençoavam. Só que na hora que os irmãos vendiam a terra, não era assim, o Pedro chamava todo mundo e falava: vamos vender a terra aí todo mundo. Não, Deus ia em cada um e tocava no coração, e sempre que tinha necessidade, Deus tocava em um e a pessoa ia lá e vendia suas posses e guardava naquele fundo e abençoava. Aí, daqui a pouco, tinha outra
necessidade, Deus tocava no outro irmão e o outro irmão vendia. E o outro irmão vendia e não era uma coisa forçada, era uma coisa totalmente voluntária. O irmão chegava para Pedro, pastor, falava: está aqui, ó, eu vendi, está aqui todas as minhas posses. E Ananias e Safira, para querer aparecer na frente da igreja, para querer posar de bonitos na igreja, eles foram e venderam a terra deles e falaram: vamos lá, vamos compartilhar. Aí quando Ananias chegou diante de Pedro para oferecer a oferta, Pedro perguntou: por quanto vendeja as suas posses? Aí ele falou, mas ele falou um valor falso, ele falou um valor mentiroso. Ele não confiava nos planos de Deus. Ananias provavelmente pensou: eu vou, mas como eu não confio que vai dar certo, eu tenho certeza que Deus vai falhar lá na frente, eu vou guardar esse dinheiro aqui para o meu plano B. É a minha reserva, se der tudo errado, eu tenho alguma coisa que me apoiar. Então Ananias foi e mentiu para Deus. Pedro perguntou: mas por que fizeste isso, Ananias? Por que tentaste enganar a Deus? A posse era sua, você podia ficar com ela, você não tinha ela lá. Quando você vendeu o dinheiro também não era seu. Agora vem aqui e mentir para Deus e falar para Deus isso? Não, é intolerável. E naquele momento Deus fulminou Ananias. Aí eu me pergunto, eu falo: Senhor, se essa ideia continuasse, se sempre que nós negligenciássemos o nosso dinheiro para Ti, que nós mentíssemos no nosso dinheiro para Ti, Tu fulminasse, eu acho que eu já estaria aqui há muito tempo. O que eu preciso fazer para mudar isso? Imagina, nossas igrejas estariam vazias quase, todo mundo morto, ninguém queria vir para a igreja. Aí veio Safira, e Pedro perguntou: Safira, por quanto vendeu? Aí ela mentiu, falou o mesmo valor que a Ananias, ela não sabia que estava morto. Conspirou contra Deus. E nós às vezes temos conspirado para enganar a Deus, conspirado para negar a Deus. Nós nos entregamos, nós começamos a fazer, nós vamos, aí quando começa a apertar um pouquinho de dinheiro, nós saímos fora, porque nós não confiamos, e talvez por isso ainda não reaconteceu. Eu estava pensando em durante o louvor, e a gente pedindo: faz de novo, desce de novo o seu espírito, como em Pentecoste. E em Pentecoste os irmãos não tinham apego ao dinheiro, os irmãos compartilhavam uns com os outros, os irmãos faziam o que Deus mandava fazer com o dinheiro. Talvez por isso Deus não faz de novo, porque nós não abrimos as nossas finanças para Deus, nós não abrimos os nossos bolsos para Deus. Nós dizemos que abrimos o coração, mas o bolso nós não abrimos. Nós temos medo de falhar. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus nunca vai falhar. Nós repetimos tantas vezes Romanos 12, 2, para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós não confiamos nessa boa, perfeita vontade. Eu quero te dizer uma novidade: Deus tem todo o controle. Se você abrir sua Bíblia aqui, ó, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo, diz assim: e Deus criou os céus e a terra. Como é que o Deus que criou os céus e a terra não pode cuidar da sua vida? Ele é o Todo-Poderoso, está tudo no controle dele, foi ele que fez tudo. Confia mais, entrega mais, para de negligenciar, não tenha medo. Quando Deus pedir, entrega. Não estou falando só de dinheiro mais, estou falando de tudo, da sua vida. Parece que vai dar tudo errado, eu vou morrer, Senhor. Entrega, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam de frente àquela fornalha, e o rei falou: vou te colocar lá, você vai morrer. Ele falou: ainda que eu morra, eu confio no Senhor. Ainda que eu morra. Ele não entrou falando assim: eu vou entrar e vou sair. Não, ele entrou: ainda que eu morra, mas eu morro por Deus. Aleluia. Irmãos, o grande motivo, agora eu quero falar do motivo pelo qual nós devemos fazer isso sem pestanejar, sem negligenciar, sem questionar. O grande motivo pelo qual nós temos que entregar nossa vida por completo, sem pensar duas vezes, foi o motivo que Deus mandou o seu Filho, ainda quando éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões que nos fizeram inimigos de Deus. Ainda assim Ele mandou o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho. Ele não hesitou em momento nenhum.
ele não pestanejou, ele não pensou duas vezes, ele entregou o seu filho para morrer, e morrer morte de cruz por nós, e nós hesitamos na hora de nos entregar para esse Deus. Eu gostaria de ler para os irmãos um texto, talvez alguns já tenham lido, gostaria que todos prestassem bastante atenção, de um médico francês, sobre a agonia de Jesus na cruz. É um texto totalmente do teor médico. Ele estudou as causas e as consequências e relatou. Eu gostaria de ler para os irmãos, é o texto do Dr. Barbet, que diz assim: sou cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física profunda e uma profunda emoção, por um grande medo ou algo do tipo, um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de se sentir carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz um rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre a glândula floríparas. O sangue se mistura em suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede então, ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso, bem no alto da coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, com as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage com um sobressalto de dor, as forças se esvaem, o suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em vertigem de náuseas, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia numa poça de sangue. Depois o escárnio da coroação. Com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Os cirurgiões sabem quando sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem macerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa cerca de 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o calvário. Jesus caminha com os pés descalços pela rua de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esforça o dorso. Sobre o Calvário tem o início da crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram novamente suas roupas, mas a túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gases do ferimento percebe de que se trata. Cada fio adere a carne viva, e ao levantarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, posto descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, ao risco de toda aquela dor provocar uma cinta, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pó e pedregulho, depositam sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo e pontudo prego quadrado,
apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos troncos nervosos, dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo é suspenso na cruz, esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravela. Cada salavanco, cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham as extremidades da trava, elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado, depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás, e encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam-se dolorosamente a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa a impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado estende a ponta de uma vara, uma esponja em bebida ácida, de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. O músculo dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltóides e os bíceps esticando lentamente, levantando os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isso que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, o músculo do abdômen enrijece em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um símbolo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice do pulmão. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma no violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem para fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes o que não sabem o que fazem. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. É inimaginável. Atraídos pelo sangue que ainda escorre pelo coagulado, esses enxames de moscas jumem ao redor do seu corpo, mas eles não podem enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura quase 3 horas, todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, um grande brado de luz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre no meu e no seu lugar. E nós, muitas vezes, negamos a Jesus o pouco que ele pede. Nós muitas vezes negamos. Ele não negou nem um pouco, ele sofreu. Às vezes a gente pensa que não, parece que a cruz foi fácil para Jesus, mas não, ele passou dores. E não só as dores físicas, mas as dores espirituais de carregar o meu e o seu pecado. E Isaías 53:10 diz:
Todavia já foi da vontade de Deus esmagá-lo. Deus esmagou Jesus, o próprio Filho. Ele esmagou por amor a mim e você. Ele esmagou pelos nossos pecados. Jesus assumiu, se tornou uma maldição para subir naquela cruz, por mim e por você. E nós estamos medindo esforços. Nós estamos olhando para trás toda hora. Toda hora a gente para e fala: Senhor, eu não vou, está muito difícil. Senhor, eu não vou entregar. A gente está pensando muito antes de fazer por aquele que não pensou antes de fazer por nós. A única coisa que ele pensou foi no amor que ele tinha por mim. E o pior, você sabe o que Deus viu em mim e você para fazer isso? Você sabe, João, o que Deus viu para fazer isso? Nada, não tinha nada. Nós éramos o candidato perfeito à morte. O castigo era nosso, nós não tínhamos nada. Ele não viu em mim potencial, não. Ele não viu beleza nenhuma quando ele olhou para mim, não. Ele só viu pecado, ele só viu ganância, ele só viu corrupção. Mas ainda assim ele morreu. Por quê? Porque ele viu amor dentro dele mesmo. Quando ele olhou para ele mesmo, ele viu amor. Ele viu um motivo para morrer por mim naquela cruz dentro dele mesmo. Porque se ele dependesse de mim, ele não teria morrido. Porque eu não tenho nada para oferecer a ele. Nada. Nada. Vamos nos entregar para Deus de coração. Aleluia. Eu quero terminar com uma história, talvez até conhecida também, de uma menina. Uma menina que morava nas Filipinas. Com 11 anos, essa menina foi convidada pela sua tia para ir ao culto evangélico. Nas Filipinas é um dos poucos países muçulmanos que não são proibidos o culto evangélico, que não são caçados os evangélicos, pelo menos não pelo governo, talvez pelos muçulmanos, mas não pelo governo. E aquela menina foi para o culto, e lá naquele culto ela teve um encontro com Deus, um encontro que talvez eu e você ainda não tenhamos tido, um encontro verdadeiro, porque aquela menina se entregou de uma maneira totalmente diferente. E aquela menina chegou em casa e falou aos seus pais: pai, mãe, eu quero frequentar a igreja evangélica com minha tia, ela me levou, eu gostei, eu aceitei Jesus, eu quero esse Jesus. E o seu pai e a sua mãe imediatamente negaram: nós somos discípulos de Maomé, de maneira alguma você pode ser cristão. Imagina a vergonha diante dos discípulos de Maomé para mim, diante dos muçulmanos. A minha filha é cristã, a minha filha seguiu Jesus. Mas aquela menina insistiu, persistiu, tentou, continuou. Eu quero aquele Jesus que eu conheci naquela igreja, eu não quero continuar seguindo onde estamos. E o seu pai me faz uma proposta bem indecorosa, talvez querendo fazê-la negar, querendo fazê-la mudar de ideia. Ele propõe que ela possa ir aos cultos, mas todos os dias, quando ela chegasse no culto, ela levaria uma coça, apanharia. E aquela menina de pronto aceitou a proposta, sem nem pestanejar, sem nem pensar 2 vezes. Ela aceitou. E ela começou a ir aos cultos, e quando ela voltava para casa, ela apanhava surras violentíssimas, muito violentas. E continuou, e ela ia sempre que podia, e sempre apanhava, sempre de forma cada vez mais violenta. E um ano depois, quando essa menina iria formar um ano congregando naquela igreja, a igreja a convidou para o próximo domingo ela cantar um solo na frente, até como uma forma de reconhecimento pelaquela menina que estava lá um ano. E a sua tia, muito feliz, comprou um vestido branco para que ela pudesse estar lá na frente bonita, vestido novo. E aquela menina foi, louvou, cantou e foi bênção. E ao sair da igreja, todo mundo brincando, as crianças brincando, as pessoas conversando na porta da igreja, o pai daquela menina chegou muito bêbado e começou a bater na menina na frente de todos, a bater. E um dos empurrões foi muito violento, e ela bateu com a cabeça no meio-fio e espirrou sangue para tudo quanto é lado. As pessoas logo se pararam, logo chamaram a polícia, chamaram a ambulância e levaram aquela menina para dentro da igreja, colocaram no banco, uma igreja muito humilde, esperando a ambulância. E ela estava toda embanhada de sangue. A sua tia tirou o vestido, estava muito sangue, e deixou a menina tentando acalmá-la para que viesse a ambulância. E devido à pancada muito forte na cabeça, aquela menina começava a perder a consciência. E ela voltava em instantes, em colapsos, ela voltava a consciência e de repente perdia de novo. E uma das vezes ela voltou e falou: tia,
cadê o meu vestido? Eu quero o meu vestido. E a tia falou, não, calma, está com muito sangue, filha, espera, está tudo bem. E a menina apagou de novo, e a menina voltou, e eu, pastor, eu quero o meu vestido, cadê o meu vestido? Calma, filha, está tudo bem, calma, vai dar tudo certo. E a menina apagou, e uma quinta vez já a menina olhou e falou, tia, por favor, me dá o meu vestido. E a tia entregou o vestido, a menina abraçou sobre o vestido. E o pastor, muito curioso, perguntou, mas por que você quer esse vestido? E ela disse, porque eu estou vendo Jesus ali. E ele disse que ele vai me levar com ele. E eu quero levar o meu vestido branco, para eu mostrar para ele que do mesmo jeito que ele sangrou por mim na cruz, eu sangrei por ele. E quando é que nós vamos fazer isso? Nós vamos aceitar sofrer, sangrar, seja lá qual for a necessidade, a consequência. Nós temos que assumir por aquele Jesus que sofreu por nós. O que é que nós vamos falar para ele quando chegar lá? Fala, Senhor, eu não sangrei porque eu tive medo. Senhor, eu não ofertei o meu dinheiro porque eu tive medo. Senhor, eu não lhe dei nada porque eu tive medo. Não, eu quero chegar lá e falar, Senhor, eu passei o que foi necessário. Eu passei aquelas aflições que você disse que eu teria no mundo. Mas o teu nome eu venci também. Eu estou aqui e eu vou entrar contigo no céu, eu tenho certeza. E nessa noite, se tiver alguém que assim como eu, posso dizer, assim como eu, tem alguma dificuldade, alguma coisa que está nos impedindo de entregar totalmente, sem restrições, sem reservas, nos entregar de uma forma nunca vista por nós mesmos. Se tem alguém aqui com a vontade de se entregar, mas que tem alguma coisa impedindo, atrapalhando, talvez o medo da finança não dar certo no final do mês, talvez às vezes a gente não traz o dízimo porque está com medo de não dar certo no final, talvez eu estou com medo de falar porque vão olhar e vão achar e pensar de mim o que for pensar e eu não falo. Se você está tendo alguma dificuldade e quer que caia por terra nessa noite, eu lhe convido a vir aqui na frente e nós vamos orar juntos. E nós vamos pedir a Deus como um time mesmo, como um exército, nós vamos orar juntos e pedir a Deus que supra todas as necessidades, que nos saia todo esse medo desenfreado de não dar certo. Se você quiser aqui, pode vir. Para junto orar conosco.